Fala, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui, eu feliz demais. E hoje eu quero provocar um turbilhão na sua mente, porque a mensagem de hoje você nunca ouviu. Você quer ouvir? Então continue conosco. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho para que todas as vezes a gente publicar novas mensagens você seja notificado, ok? Vamos para a mensagem de hoje? Então, pessoal, essa vai dar um nó na sua cabeça. Porque, como a gente está tratando de compreensão, é melhor do que interpretação. Essa, eu te confesso, e de todas as mensagens, é uma das mensagens que eu agradeço a Deus por ter me dado. Porque uma das passagens bíblicas que mais me provocava pavor era Mateus capítulo de número 25, quando se trata da parábola dos talentos. No entanto, como a Bíblia ela é um conteúdo contínuo, a gente não tem como entender a parábola dos talentos sem entender a parábola das 10 virgens. Mas vamos lá, vamos ao texto. O Jorge está ali, até já deu uns spoilers para ele. Ele está até meio mais apreensivo do que eu para essa mensagem. Mas abre comigo Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A mensagem de Deus diz assim, eu estou usando, tá? O Novo Testamento judaico. Não que traga revelações melhores, não, mas eu acho a linguagem um pouco melhor de se entender, ok? Então estou usando o Novo Testamento judaico. Está escrito assim, depois de um longo tempo, versículo 14, porque ele também será como um homem que deixa sua casa por um pouco de tempo e confia suas posses a seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E então partiu. O que havia recebido 5 talentos, e imediatamente saiu, investiu e obteve os outros 5. Também o que recebera 2 talentos, saiu e ganhou mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Queridos, eu espero que o Espírito Santo de verdade possa te impulsionar para entender e compreender as verdades que estão aqui neste texto de Mateus capítulo 25. Mas antes de a gente entender a parábola dos talentos, eu preciso te mencionar alguns detalhes do que as 10 virgens irão nos ensinar e qual é essa conexão com os talentos que elas possuem. De cara eu já te digo que a gente entende de forma muito errada, porque a gente interpreta a palavra talento pela percepção do português. E não tem nada a ver com aquilo que foi escrito. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas vamos lá. Vamos devagar para a gente poder ruminar esse alimento, esse pão gostoso agora. A parábola das virgens vai começar assim, naquele tempo. O reino do céu será como 10, essa tradução vai dizer 10 damas de honra que pegaram candeias e saíram, preste atenção, e saíram para o encontro do noivo. Este texto é um texto escatológico. Este texto é um texto que vai falar de coisas futuras. Este texto está falando da vinda, quando vier o reino, como que vai ser esse comportamento, como que vai ser esse cenário. Mas é tanta verdade aqui que eu gostaria de compartilhar parte dela com você.
Porque o reino do céu está sendo comparado aqui a um momento de festividade dentro do povo judeu. E qual é esse momento de festividade? Aqui, a parábola, ela é inserida num contexto de casamento. E dentro desse contexto, ele é muito... a conexão é muito próxima daquilo que Jesus é. Porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, haverá um banquete, haverá uma festa das bodas do Cordeiro. Então, há uma conexão muito grande com a volta de Jesus, com esse cenário de casamento. Só que olha só alguns detalhes. Será como, na maioria das traduções, 10 virgens que pegaram as candeias e saíram para encontrar o noivo. Dentro do casamento judeu, a gente tem algumas particularidades que realmente você vai ver aqui no texto. Porque no texto você vai ver o noivo, você vai ver as virgens. E quem eram as virgens? Se você retornar lá no Antigo Testamento, no momento quando Rebeca está sendo conduzida para casar-se com Isaac, você vai perceber que ela consigo, ela traz algumas virgens com ela. E qual que é o papel dessas virgens dentro do contexto judaico, dentro do casamento judaico? As virgens, ela têm um papel de preparar a noiva para o noivo. Esse é o papel da virgem. Então, quando a gente está falando de uma visão escatológica, e Cristo aqui está dizendo sobre essa visão escatológica, ele está dizendo que o reino do céu vai ser comparado ao casamento judeu, que há a presença do noivo, há a presença das virgens, mas cadê a noiva? A grande pergunta dentro desse texto, o texto está dizendo que as 10 virgens pegaram as candeias e saíram para encontrar com o noivo. Aí eu te pergunto, cadê a noiva? Aonde que está a noiva aqui dentro desse contexto? Aonde que está a noiva dentro aqui dessa parábola? Porque a ênfase está aqui, está dando ênfase para as virgens e para o retorno do noivo. E por que não está? A noiva não está aqui. E muitas das vezes as pessoas interpretam de forma errada, achando que as virgens aqui desse texto é a noiva. Mas não, as virgens aqui desse texto são as pessoas que preparam a noiva para se encontrar com o noivo. E qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que as noivas... Não, tem mais um detalhe. As noivas, antes de sair, as 10 virgens, elas pegaram as suas candeias. E o que representa essa candeia? Candeia é um instrumento de iluminação. Candeia é um instrumento que ele demonstra, ele abre a visão de um caminho a ser trilhado. E dentro do contexto aqui, é um caminho noturno. Ou seja, quem detém a lâmpada, quem detém a candeia, ele está iluminando aquele que está no escuro, para que aquele que está no escuro consiga ver o caminho ao qual ele vai trilhar. E esse caminho vai conduzir as pessoas que estão no escuro com um caminho iluminado para quem? Para o noivo. E quem é que recebe essa candeia? As damas. As damas, por serem virgens, elas já denotam um tipo de pessoa que vai assumir esse papel de conduzir pessoas até Cristo. É um tipo de pessoa, essa virgindade vai falar de um tipo de pessoa que ela recebe a capacitação de Deus para poder conduzir pessoas que estão no escuro. Mas ela precisa ser virgem. Ah, então quer dizer, Fábio, você está dizendo que a pessoa precisa ser virgem para ser usada por Deus, para receber a candeia de Deus, para receber... Não. Vamos pensar fora da caixinha, vamos pensar mais amplo. A virgindade aqui fala de um comportamento moral aonde que eu não me relaciono com mais ninguém a não ser com o meu único Senhor. Então a característica dessas virgens é que elas não têm outro Senhor a não ser o noivo. Essa é a principal característica. Ela não se relaciona com o mundo, ela se relaciona com Cristo.
Então aqui já vai o primeiro start para a gente começar a entender. Se eu estou acompanhando uma dama de honra que já deixou de ser virgem, infelizmente ela não pode conduzir a Cristo. Vou simplificar aqui a linguagem. Se você está seguindo alguém que verdadeiramente, ora ela gosta do mundo, ora ela gosta de Cristo, eu vou te dizer, você está debaixo de uma liderança, você está acompanhando alguém que Jesus certa vez disse que cego guiando cego, ambos vão cair no mesmo ambiente e é no buraco. A liderança que conduz alguém, que mostra esse caminho de quem está no escuro a alcançar o noivo, precisa ter um comportamento de virgindade. Ela não pode se pactuar com o mundo. As coisas do mundo não podem atrair essa noiva. A virgindade vai fazer que você preserve o seu corpo para o encontro com aquele que te é prometido. Então nós temos que guiamos pessoas, vocês que estão sendo iluminados, precisam ser iluminados com pessoas que guardam, que resguardam a sua vida, não se relacionam com o mundo, para que a gente tenha a capacidade de guiar você até Cristo. As candeias são as ferramentas que nós recebemos para poder conduzir aqueles que estão no escuro. O que a gente está fazendo aqui agora, disponibilizando essas mensagens, é uma das ferramentas, é uma das candeias que Deus, nesse tempo, disponibiliza para que aqueles que estão no escuro possam receber a iluminação na mente para serem conduzidos até Cristo. Só que a característica daquele que ilumina, ele precisa ser aquele que está virgem. Então, primeira coisa a ser analisada, será que aquela pessoa a quem eu ouço, será que aquela pessoa que está me conduzindo, será que aquele que me orienta, ele é virgem? Ou ele, ora, se relaciona com o mundo, ora se relaciona com Deus? Será que ele preserva-se de não se relacionar com o mundo? Pensa. A grande característica aqui para mim, falava aqui agora há pouco, comentava aqui, o que dói é você ver o comportamento da virgem. Qual é o comportamento da virgem? Ela é separada porque ela é virgem. Ela foi separada das demais porque ela é virgem. Ela recebe a candeia porque ela recebe uma missão. Que coisa linda ser uma pessoa considerada. Olha, você vai ser separada para uma missão porque você preservou, está se preservando para o encontro com o noivo. Lindo, lindo isso. Só que você pega aí o relato e vai falar assim: naquele tempo o reino dos céus será como 10 damas de honra, ou 10 virgens que pegaram as candeias e saíram. Mas saiu para onde? A grande pergunta. Elas tomaram atitude depois que elas foram separadas, elas tomaram atitude depois que receberam a ferramenta, elas saíram, mas saíram para onde? E o texto vai dizer: saíram para o encontro com o noivo. Peraí. Dentro do contexto, vamos entender. Se o papel, entenda que o papel dessa virgem é de receber a ferramenta para iluminar o caminho de alguém, por que ao sair toda capacitada, ferramentada, escolhida, separada, quando ela sai, o que ela vai fazer? Em vez de ela ir para a casa da noiva, ela foi correr atrás do noivo. Eu vou te dizer, essa virgem está cumprindo o papel dela? Ela tem que preparar o noivo ou preparar a noiva? Hein? Me responda. Qual que é o papel dessa virgem? Preparar o noivo ou preparar a noiva? Então por que ela saiu quando ela recebeu toda a capacitação, por que ela saiu para correr atrás do noivo? Sabe o que isso está demonstrando? E é a conexão com a próxima meditação nossa, que é dos talentos, que eu gostaria que você prestasse atenção nesse ponto. É porque elas foram separadas, escolhidas e capacitadas. Mas na hora de tomar a atitude correta, foram atrás do noivo, em vez de preparar a noiva. É por isso que a gente está vendo muita gente perdida no nosso tempo. Que tem muita gente que está correndo atrás do conhecimento do noivo, mas tem pouca noiva sendo preparada. Por que você acha que tem tanta gente que conhece Jesus, mas que está fora da igreja? É que quem recebeu uma ferramenta para poder preparar a noiva, em vez de preparar a noiva, está correndo atrás do noivo.
Tem muita gente ferida precisando de cura. E o que a gente está fazendo? Em vez de levar a cura, a gente está indo atrás do curador. Tem uma outra mensagem minha que você pode procurar, que eu falo sobre a parábola do bom samaritano. E o grande problema da parábola do bom samaritano é porque tem alguém caído, ferido e machucado. Aí passa o sacerdote levita, que tem todo o ferramental para poder trazer a cura. O que eles fazem? Passa de longe, porque eles preferem somente se relacionar no templo. Quando eles saem fora do templo, eles não têm atitude nenhuma. Isso é característica de quem está indo correndo só atrás do noivo, mas não está indo preparar a noiva para poder receber o noivo. Qual que está sendo o nosso papel nesse tempo? Deus às vezes está nos separando. Deus às vezes está nos dando capacidade. Deus às vezes está nos dando talentos. Porque na verdade o talento verdadeiro está aqui. A candeia é o verdadeiro talento, é a verdadeira talento, é o dom que Deus coloca na mão e na vida de alguém, está aqui, nas virgens. Porque é esse talento, é esse dom, é essa ferramenta que vai conduzir aqueles que estão no escuro a se aproximar e encontrar com Ele. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Será que você se encaixa nesse papel onde que você deveria estar preparando a noiva, mas aí você resolveu ir correr atrás do noivo? Aí a grande pergunta é, o que isso tem a ver com a parábola dos talentos? Tudo a ver. Perceba que o texto está no mesmo bloco. Mateus capítulo 25, então você está no mesmo bloco. A mensagem central é uma só. A mensagem está falando sobre cuidado de pessoas e como nós estamos utilizando o nosso tempo. Já começou a dar nó aí, né? Mas vamos pro texto, nós lemos? Ai meu Deus, eu fico doido quando eu leio isso aqui. Mateus 25, a partir do versículo 14 que nós lemos. O que isso tem a ver? Porque ele também será, ele que um reino, como um homem. Olha só o texto. Como um homem que deixa a sua casa. Quem deixou a casa? É o dono do reino. E quem que é o dono do reino? O dono do reino, ele deixa a casa por um pouco de tempo. Quem que é o dono do reino? Que veio até o seu reino para cuidar de pessoas, para sarar as feridas, mas ele teve que sair um pouco de tempo. E quando ele saiu um pouco de tempo, ele confiou suas posses. Todo o valor que ele tem, todo o poder que ele tem, ele confiou para quem? Para os seus servos. Começa a clarear. O que é parábola? Aí, a gente começa. Peraí, quem que é esse senhor? Porque ele é o dono do reino, ele veio, agora ele saiu por um pouco de tempo, mas ao sair ele confiou seus bens, todas as suas posses, todos os seus valores aos seus servos. Vamos lá. Como é que ele distribuiu isso? A um, versículo 19, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um conforme a sua capacidade. E então partiu. O que havia recebido 5 talentos imediatamente saiu. Ele recebe e sai. As virgens receberam a candeia e saíram. Aqui, os servos receberam os talentos e saiu. Então, a nossa incumbência, quando a gente resolve, quando a gente recebe, quando a gente é ungido, quando a gente recebe algo de Deus, a gente não pode ficar parado, a gente tem que sair. E tem muita gente que está recebendo de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus, o talento de Deus, a ferramenta de Deus, e em vez de usar, fica parado, não sai. Eu fico doido com isso. De repente você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que Deus capacitou, Deus prometeu, Deus falou, Deus ungiu, mas você está aí sentado e não fazendo nada. É preciso você sair. Meu Deus. Então aquele que recebeu 5 talentos, versículo 16, o que havia recebido 5 talentos, imediatamente saiu.
Que hora que a sua ficha vai cair, meu irmão? Tem gente que está cruzando há quanto tempo? Quanto tempo que seu braço está assim, ó? Você está esperando o quê? Mais uma revelação cair no seu colo? Você quer que, como Paulo no caminho de Damasco, uma luz venha no seu caminho para te falar, eis que eu estou falando contigo? Se Deus já te ungiu, meu, imediatamente sai. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, imediatamente saiu. E ele fez o que quando ele saiu? As virgens foram atrás do noivo. Esse aqui falou, investiu. E obteve outros 5. Nós vamos voltar aqui. Deixa eu correr aqui. Nós vamos voltar nessa parte aqui. Versículo 17. Também o que recebera 2 talentos. Também o que recebera 2 talentos ganhou mais 2. Ele só ganhou porque também saiu. Ninguém ganha nada parado. Eu preciso que você entenda isso aqui. Ele saiu e investiu. Ele saiu e fez algo. Então, se ele saiu e fez algo, ele vê produtividade. Então, vê resultado. Versículo 18. Mas, aí vem o mas, né? Mas, o que tinha recebido um único talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Gente, aqui eu preciso agora esclarecer algo para vocês. De repente, algo que vocês nunca escutaram. Se você tiver calculadora aí, pode pegar. Porque você vai precisar fazer umas contas aqui comigo agora. E se eu errar aqui, vocês me perdoem, que eu não estou com calculadora na mão. Mas vou fazer aqui de valores aproximados. E aqui que é o ponto que a gente interpreta de forma errônea, porque a gente não compreende a mensagem. Quando a parábola está falando de talentos aqui, não está falando de candeia, não está falando de habilidades pessoais. Quando está escrevendo talento aqui, você pode pesquisar. Talento aqui está falando sobre dinheiro. Talento está falando sobre valor. E o que é isso? O primeiro valor que você precisa entender que a Bíblia vai tratar é o denário. É um dos valores que você precisa entender para compreender esse texto. Um denário, ele é o valor que paga um dia de trabalho de um soldado romano. Um denário paga um dia de um trabalho de um soldado romano. Um talento é uma medida de valor. E qual que é a medida de valor de um talento? Um talento, ele equivale a 6.000 denários. Vou repetir. Um talento, ele equivale a 6.000 denários. Pega a calculadora e agora. Pega um talento, divida ele por 360 dias de um ano. Você vai encontrar aí aproximadamente 16 anos de trabalho. Então, um talento é igual a 16 anos de trabalho pago de alguém que trabalha. Um talento. Então vamos fazer uma conta boba? O que recebeu 5 talentos é mais ou menos quanto? É mais de 80 anos de trabalho. Há algumas traduções como essa vai dizer que um talento simboliza 100 anos de trabalho. 100 anos de trabalho para o reino, não para o mundo. Quem recebe 2 talentos, ele não está recebendo uma ferramenta, mas Deus está comprando 32 anos de serviço. Quem recebe um talento, Deus está comprando 16 anos de serviço. Quem Deus entregou 5 talentos, está comprando dele algo próximo a 83 anos de serviço. Perceba que é tempo que Deus está comprando. Quando a gente faz essa conexão com as virgens, elas recebem a candeia e saem. Quando elas saem, elas perdem tempo indo atrás do noivo em vez de preparar a noiva. Tempo
pessoas. Quando Deus está falando de talentos aqui, Ele está falando de tempo. E agora, o que você já tem esse dado, eu vou ler de novo. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, o Senhor comprou 90 anos dele, 80 anos que seja. E imediatamente ele saiu e investiu. Ele investiu aonde? Em pessoas. Ele gastou o tempo que lhe foi dado investindo no reino. E as posses, o bem do Senhor dentro da casa, não são as coisas, são pessoas. É por isso que esse Senhor, antes dele ir, ele confia os seus bens de valores aos seus servos. E os bens de valores de uma casa, do reino, são pessoas. Porque a Bíblia irá dizer que uma vida, que uma alma, vale mais que o quê? Vale mais que o mundo inteiro. Então, qual é o maior bem do dono da casa? Pessoas. Aí a gente tem um investimento do reino dizendo, olha, você vai usar 16 anos da sua vida. Você vai usar 32 anos da sua vida. Eu estou te pagando 85 anos, 83 anos da sua vida. Para quê? Para que você invista com pessoas. Qual que é o resultado? O que ganhou, o que foi lhe pago? 5 talentos. Ele foi lá, investiu, se relacionou, conversou, treinou, habilitou. No fim, ele produziu um como ele. Ele dobrou. Ele recebeu 5, mas ele está devolvendo 10. Aquele que recebe 2 talentos, ou seja, ele pagou 32 anos de trabalho. Ele foi lá, investiu, se relacionou e trouxe para o reino mais uma pessoa que seja como ele, que tenha a capacidade de investir tempo em pessoas no reino. Vamos ler o relato daquele que ganhou um? Acompanha comigo que eu já estou finalizando. Que acho que já é bem esclarecedor até aqui, mas eu preciso dar umas pinceladas aqui, olha, no versículo 19 em diante. Depois de um longo tempo, então a gente tem tempo para trabalhar, porque o tempo é longo, ele não te entrega para voltar imediatamente, ele vai voltar com um longo tempo. O senhor dos escravos voltou e acertou contas com eles. A palavra escravo que era usada de forma plena, porque servo no original é escravo. Então o escravo ele não pode trabalhar para si. Escravo ele trabalha única e exclusivamente para o seu senhor. Você tem sido o quê? Escravo? Ou você tem feito aquilo que você quer fazer? Mas se lembre, escravo, que o Senhor ele vai demorar, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai procurar cada um dos seus servos, a qual ele confiou os seus bens. Vai acertar contas. Qual que foi o relatório? O que tinha recebido 5 talentos se aproximou trazendo outros 5. Lembre-se que tudo aquilo que você produzir, toda a tua missão dada por Deus, todo o tempo investido, Deus vai querer relatório e você vai ter que trazê-lo. As pessoas que você relaciona, as pessoas que você treina, as pessoas que você conduz, serão um memorial diante de Deus e você vai precisar trazer. Ele se aproximou, trazendo os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, obtive outros 5 talentos. O Senhor lhe disse, excelente, você é um servo bom e confiável. Foi fiel em relação a uma quantia pequena. Porquanto, porei sobre seus cuidados, porei sobre seus cuidados uma grande quantia. Será que o Senhor está falando de coisas ou de pessoas aqui? Deus se preocupa que a gente cuide de coisas ou com pessoas? Deus está colocando sob o cuidado desse primeiro servo, coisas ou pessoas? O que é que tem valor para o Senhor do reino aqui nessa terra? São coisas ou pessoas?
Também o que recebeu 2 talentos se aproximou e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. Seu senhor lhe disse: excelente, você é um servo bom e confiável. Foi fiel em relação a uma quantia pequena. Portanto, porei sob seus cuidados uma grande quantia. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ei, como que a gente está utilizando nosso tempo então para Deus? Sabe por quê? Porque uma coisa é eu falar para as pessoas que eu estou fazendo, mas um dia você vai ter que apresentar o que você faz para Deus. E quando você apresentar aquilo que você está fazendo para Deus, a grande pergunta aqui hoje é: qual vai ser a resposta de Deus quando você apresentar o que você está fazendo? Aqui 2 se apresentaram a Deus, apresentaram seus resultados, apresentaram o seu relatório e Deus disse: excelente, servos bons e fiéis. Você está entendendo que tudo que a gente faz aqui hoje é muito pequeno com relação àquilo que Ele tem preparado para a gente? O que Ele entrega para a gente aqui é muito pequeno, se comparando com aquilo que está preparado para nos entregar. Então, se a gente não é fiel no pouco, como que Ele vai colocar a gente no muito? Ei, tira essa ideia sua que cidadão do reino vai ser improdutivo quando Jesus voltar. Porque se Ele está cobrando que a gente produza no pouco, com certeza tem algo para a gente fazer lá para produzir no muito. E tem hora que a gente pega esse texto fora de contexto e aplica ele em várias outras coisas. Aplica ele na oferta, né? Vem, traga a sua oferta, seja fiel no pouco. O texto não está falando de oferta. O texto não está falando de dízimo. Ah, seja fiel no pouco, seja fiel. Não é de finanças. Deus está falando de trabalho. A palavra está falando de tempo investido em pessoas. E que todo o trabalho que a gente faz aqui investindo com pessoas ainda é um tempo pequeno. Porque tem uma responsabilidade ainda maior para colocar sobre aqueles que conseguem ter responsabilidade no pouco. Por favor, não pegue esse texto para usar ele fora do contexto. Tá vendo que a falta de interpretação leva a gente a compreender de forma errada e utilizar eles como massa de manobra? Vamos continuar. 23. Versículo 24, né? Entretanto, o que tinha recebido 1 talento aproximou-se dele e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Tive medo, saí. Olha a atitude desse cara. Ele é escolhido como servo. Ele é separado para receber um bem maior. É depositado nele a confiança de receber algo maior. Ele tem conhecimento de quem é o seu Senhor. Porque ele reconhece que o Senhor é poderoso, que o Senhor é milagroso, mas que esse Senhor, ele é justo e severo, ele tem todo esse conhecimento. E o que ele faz com esse conhecimento? Ele recebe tudo isso. Dos 3, o que tem conhecimento é esse camarada aqui. Ele recebe toda essa porção, mas quando ele recebe isso e vai sair, antes dele sair é identificado algo dele. Qual que é esse algo? Ele teve medo. E posso te ser sincero? De tudo que Deus criou, uma coisa que Deus não criou foi o medo. O medo é a consequência do seu relacionamento com Satanás. Ai, ai, ai. Aí o Bruno vai falar: Fabrício, que loucura é essa que você está falando? Vou te provar. Leia a Gênesis. Você vai ver toda a criação, em qual momento que Deus criou o medo. Mas o medo é resultado do relacionamento do ser humano com a voz de Satanás. Depois que Adão e Eva relacionam-se com a voz de Satanás e tem a atitude que Satanás indica, eles vão lá, comem o fruto. Depois que ele come o fruto, os olhos deles se abrem. Aí a voz de Deus, a presença de Deus chega no jardim. Qual que é a frase de Adão, gente?
Deus está gritando: Adão, aonde você está? Qual que é a resposta de Adão, gente? Adão vai dizer: Senhor, eu percebi que estava nu, tive medo e me escondi. O medo, coloca isso como conceito. O medo é o resultado do relacionamento do ser humano com a indicação de uma direção de Satanás. Esse servo, ele recebe dons, ele recebe o talento, ele recebe de Deus a confiança, mas antes dele sair, a primeira coisa que ele faz, ele se relaciona com teorias de Satanás para ter medo. E depois que tem medo, ele sai. E o que o diabo, gente, o diabo, preste atenção a todos vocês que me escutam aqui agora. Vocês podem não concordar com nada que eu estou dizendo, mas qual que é a principal função de Satanás? É te fazer pecar? Não. É te paralisar. É de interromper a sua caminhada, é fazer com que você não faça aquilo que você foi chamado para fazer. E o que acontece com esse cara? Ele teve medo. Se você não acredita nisso, problema. Eu estou falando aquilo que eu acredito que é verdade, que a Bíblia, não é eu entendendo, mas é a Bíblia dizendo, ele teve um relacionamento com teorias satânicas, e aí gerou nele medo. E quando ele foi sair para ser usado por Deus, o que prevaleceu? A voz de Deus ou a voz de Satanás? A voz de Satanás, porque provocou medo nele. Quando ele sai, em vez de ele produzir, tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Ele deveria ter investido o tempo dele no céu. Ele deveria ter investido o tempo dele no reino. Mas ele pega o tempo dele e investe na terra. Do seu tempo, você está investindo ele aonde? Você está preocupado em investir nas coisas do céu? Ou você está preocupado em investir nas coisas da terra? Talento fala-se de tempo utilizado. Ô Fabrício, mas por que eu tenho que utilizar com pessoas? Olha só, vamos lá, vamos continuar a leitura. Tive medo, saí, fui e esconder seu talento no chão. Veja, toma o que lhe pertence. Ele estava devolvendo para Deus o tempo que era dele. O Senhor respondeu: servo perverso e preguiçoso, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então deveria ter deixado o meu dinheiro com os banqueiros. Quem são os banqueiros? São anjos? Banqueiros são pessoas. E à medida que você se relaciona com pessoas para o reino, multiplica-se as pessoas que querem servir a Deus. Porque tudo que Deus quer é os juros. Olha lá. Então eu deveria ter deixado o meu dinheiro com os banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos recebesse de volta com juros. A resposta de Deus? Tire e dê o talento e dei ao que tem 10. Pois quem possui algo, mais lhe será dado. Resultado, viu? E terá mais do que o suficiente. Mas quem não tem nada, quem não tem resultado, até o que tem, lhe será tirado. E lancem nas trevas esse servo inútil, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Olha, a conclusão dessa mensagem eu vou deixar para você. Mas eu quero saber que tipo de pessoa você está sendo. Será o que você é essa virgem que recebe a candeia, mas perde tempo e ainda está noivo? Tem candeia, tem óleo, tem iluminação, tem capacitação, mas perde tempo e não traz o noivo. De quem que você está cuidando? Qual é a pessoa que você está ministrando? Deus já te deu indicativa para isso. Qual é o trabalho que você está exercendo?
Porque o nosso Senhor, ele foi ali, mas ele vai voltar. E quando ele vai voltar, ele vai acertar as contas conosco. E tudo que ele vai querer saber é de resultado. O Evangelho de João, capítulo 15, fala assim que sem mim nada podeis fazer. Mas ele também vai dizer que não foi vocês que me escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós, para que deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Nós somos escolhidos para uma missão. E essa missão a gente não consegue fazer sem ele. Mas o problema é que quando a gente se relaciona com o diabo, aquilo que Deus não criou começa a ser implantado no nosso coração, que é o medo. Aí, em vez de a gente produzir, a gente fica parado, a gente enterra o talento na terra, a gente perde tempo com a terra e não se relaciona com as coisas dos céus. Aí a gente não vê resultado. E um dia isso vai ser cobrado de mim e de você. Como que você está usando o seu tempo? Use o seu tempo para fazer suas coisas. É normal. Mas nós fomos escolhidos para usar o nosso tempo também para as coisas do céu. Eu espero que o Espírito possa ter comunicado uma verdade no seu coração, como comunicou na minha, quando ele me entregou há mais de 2 anos essa mensagem. Que o Espírito de Deus possa continuar falando no seu coração. E olha, te coloque de pé para que você possa cumprir a sua missão. Sabe por quê? Porque o texto vai falar que o tempo é longo. Mas o tempo é longo, mas ele também tem fim. O tempo ele não é eterno. O tempo é longo, mas ele tem fim. E uma hora a gente vai precisar acertar as contas com o nosso Senhor. Não seja esse servo que conhece muito. Tem muito conhecimento, mas não usa nada de conhecimento para investir em pessoas. Isso vai ser cobrado. É preferível não ter conhecimento algum, mas ter atitude. Porque os outros 2 que receberam 5 e 2 talentos, a Bíblia não vai dizer qual era o nível de conhecimento que eles tinham, mas eles tinham atitude. Imediatamente eles saíram e devolveram o resultado. Que Deus possa te levantar para que você possa produzir para o reino. Olha, eu espero que vocês estejam gostando, sabe? E que Deus esteja falando no coração de vocês por meio dessas mensagens, tá? Então, com isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações das próximas mensagens. E olha, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, muito importante para a gente, tá? E a nossa torcida aqui é que Deus possa te edificar cada vez mais a palavra, compreendendo cada vez melhor a palavra de Deus. Então, receba o meu abraço. Um beijo para vocês e que Deus te abençoe.